pessoas, seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Então estou aqui para mais um quadro Claridades Evangélicas, né? Que é aquele que destinamos um trecho, um contexto, né, da literatura espírita ou uma boa literatura que não seja espírita, mas que nos traga claridades espirituais, né? E que nos ajude, né, a dar mais um passinho na senda evolutiva, né? Mais um lampejo, uma centelha, né? Como se diz. E o livro, tem um livro que eu estou relendo, não é nem lendo, eu estou relendo, né? Depois de muito tempo, eu li ele há muito tempo atrás, que é o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Estou relendo justamente para fazer aí um trabalho bem especial aí, né? Aí online, né? Vocês saberão quando chegar, vai ser agora para dezembro, né? E aí eu tô relendo, né? Eu vou fazer um debate, né? E aí vai ser colocado à disposição no YouTube um debate à distância, claro, né? Cada um tipo uma live, né? Não vai ser uma live porque não vai ser ao vivo, mas sobre um dos capítulos do livro, né? E aí eu tô relendo, eu prefiro ler o livro todo a ler só o capítulo. Aí nessa releitura que eu tô fazendo, inclusive eu tô percebendo coisas que eu não percebi na primeira vez que eu li. Mesmo porque esse livro, ele é muito controverso, né? Muito polêmico. Eu até já falei isso em uns 2 vídeos meus, em uma live que eu fiz com o Flávio uma vez, né? Sobre o tema justamente Deus, Cristo e Caridade, né? A bandeira, né? Que Jesus entrega a Ismael, né? Na fundação da nossa terra Brasilis, vamos dizer assim. E aí eu tô relendo e aí chegou no capítulo Revolução Francesa. Por quê? A Revolução Francesa influenciou muito, né, ao redor ali aqui do Ocidente, vamos dizer assim, Europa e o Brasil, que recebia essas influências, Estados Unidos, tudo, né? A Revolução Francesa foi uma grande inspiradora de movimentos libertários aqui no Brasil, né? E aí chega esse contexto da Revolução Francesa. E Ismael, né? Ismael, para quem lê o livro, né? O Brasil, Coração do Pátria do Evangelho, é o espírito, é o mentor responsável pela nação brasileira, né? Aqui Jesus dá essa responsabilidade, né? Dá-lhe a bandeira, Deus, Cristo e Caridade, para ser implantada aqui no Brasil, na Pátria do Evangelho, né? E Ismael faz realmente um trabalho no plano espiritual bem intenso. E nesse capítulo da Revolução Francesa, ele está aí reunido com os espíritos para dar instruções, e falando justamente sobre os diversos movimentos revolucionários, as diversas revoltas. Quem estuda a história do Brasil sabe, né, que são várias revoltas. Vai a revolta dos Emmoabas, Emmoabas, né? Eu nunca sei se é Emmoabas ou Emboabas. A revolta dos Mascates, a revolta dos Farroupilha, a Conjuração Baiana, a revolta dos Alfaiates, a Inconfidência Mineira, que é a mais famosa, vamos dizer assim. São várias revoltas, muito sangue, muita violência, muito, sabe, realmente de pessoas assim revoltadas com o sistema, com a opressão do colonizador, no caso é o português, né? Então, há muitas revoltas, e aí parece que nesse período da Revolução Francesa aí se intensificou mais, né? O que é normal. E aí está Ismael objetando isso com os espíritos, reunindo espíritos que vão ao trabalho, as tarefas aqui no Brasil, alguns no plano espiritual mesmo, outros que vão reencarnar, né, para determinadas tarefas enquanto encarnados como brasileiros e tudo mais. E aí ele fala sobre essa questão das revoltas e tudo mais. Eu não vou dizer tudo, senão fica muito grande, mas eu destaquei esse trecho aqui, veja bem. E essa fala de Ismael, né? Só para lembrar, o livro Brasil, Coração do Pátria do Evangelho é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, e pelo espírito Humberto de Campos, o poeta e escritor Humberto de Campos. Aqui é uma fala de Ismael que Humberto descreve, né? Os pensadores terrestres poderão objetar que das ações revolucionárias nascem novas modalidades evolutivas no planeta e que múltiplos benefícios se originam das suas atividades destruidoras. Quer dizer, há benefícios dessa carnificina, dessa destruição toda, né? Nós, quer dizer, nós os espíritos, né? Porém,
Não compreendemos outras transformações que não sejam as que se verificam no íntimo dos homens, né? Nós, no espírito, vamos dizer assim, né? No augusto silêncio do seu mundo interior, conduzindo-os aos mais altos planos do conhecimento superior. Se após os movimentos revolucionários surgem no orbe novos aspectos de progresso geral, é que o bem é o único. Veja bem, gente, se surge no orbe novos aspectos de progresso geral, é que o bem é o único determinismo divino dentro do universo. O bem é o único determinismo divino dentro do universo. Determinismo que absorve todas as ações humanas para as assinalar com o sinete da fraternidade, da experiência e do amor. Fecha esse parágrafo. Porque, inclusive, fazendo aqui uma comparação com o Livro dos Espíritos, se me permitem, a questão 742 da parte de lei de destruição, né, que é a parte das leis morais, das leis naturais, né? Então, lei de destruição na parte guerras, questão 742, a pergunta de Kardec é essa: que é o que impele o homem à guerra? Né? O que é que leva o homem à guerra? E os espíritos respondem: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado da barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Quer dizer, no estado da humanidade, da barbárie, né, no estado da selvageria, só tem o direito do mais forte, né? É a lei da selva, vamos dizer assim. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. Quer dizer, a guerra é o normal. Se a gente, quando a gente estuda história também, estuda a antiguidade, né, os povos antigos, a gente vê que são guerras constantes guerras. Mesmo na Grécia dos filósofos, também eram guerras constantes. À medida que o homem progride, menos frequentemente se torna a guerra. Vai evoluindo, né? Menos guerra vai fazendo. Porque ele evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Bom, e aí pulando aqui para a questão 744, aí vem a pergunta de Kardec. Que objetivou a providência, tornando necessária a guerra? Resposta curta e grossa: a liberdade e o progresso. Ou seja, conclui-se daí que só se consegue a liberdade e o progresso com a guerra, com a violência, com a carnificina? Bom, aí vem aqui uma mesma pergunta nessa questão. Desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravização? Porque tem escravização na guerra, né? Aí ele responde: a escravização temporária é para esmagar os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa. Ou seja, isso aí, né, parece uma resposta assim, meio cruenta dos espíritos, mas não é não. É porque o ser humano só conhece, né, a conquista da liberdade e a obtenção do progresso, infelizmente, até então, por essas linhas. À medida que a gente evolui, a gente vai abandonando isso, porque a guerra, a matança, e pior ainda, né, os vencidos que não são mortos na guerra ainda são escravizados, né, que é outra coisa terrível também, né? Que é um adendo que se faz aqui. Bom, mas não é nesse aspecto, eu não quero entrar especificamente agora. Né? Então, comparando que Ismael falou que a revolução realmente, muitos pensadores trazem essa ideia de que traz o progresso, e infelizmente traz mesmo, né? A Segunda Guerra Mundial foi o que desenvolveu a tecnologia. Essa que estamos usando aqui agora, a internet, né? A comunicação por computadores, a comunicação remota, foi largamente desenvolvida na Segunda Guerra Mundial. Então devemos, de certa forma, o celular, o computador, a internet, à Segunda Guerra. Mas poderia ter vindo por outros meios, sim, pela inteligência, tudo, mas é a condição do homem ainda de conquistador, é a sua inferioridade. Acredito que em planetas mais evoluídos, os espíritos são mais evoluídos espiritualmente, o progresso já se faça de outra maneira, ok? Por isso que, assim, os espíritos aqui nesse capítulo respondem de forma tão nua e crua, porque é isso mesmo, né? E Ismael dá na preleção dele, dá uma visão um pouco mais, assim, um pouco mais afetiva, um pouco mais, assim, vamos dizer,
de emoções superiores, né? Ele fala que realmente há progresso, mas há progresso porque está nas divinas leis, né? Nas leis divinas, é ótimo, né? Na lei do universo, nas leis de Deus, o progresso é a única lei, o bem é a única lei determinista de Deus. Então, diz assim, não foi a guerra que provocou esse progresso, esse bem. O que Ismael quis dizer foi que, apesar da guerra, apesar de tudo, ainda por cima se tira coisas boas, porque o bem é a única coisa determinista na lei de Deus. Então, apesar das coisas ruins, apesar dos conflitos, apesar da guerra, apesar do sofrimento, o bem, de alguma forma, ainda prevalece, se traz coisas boas, né? É aquela sempre comparação do lírio, que é aquela flor linda, cheirosa, que nasce da lama, nasce do lodo, né? Então é isso. Então pode-se, por outros caminhos, conseguir o progresso, sim, mas pela nossa condição, né? Como os Espíritos, no Livro dos Espíritos, e o Ismael também apresentam, infelizmente a gente só vai por esses caminhos, ainda por causa da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa ganância, da nossa violência ainda, vamos dizer assim, a nossa natureza ainda um tanto animalizada. Ok? Mas apesar disso tudo, o bem acontece. Então, essa conquista nossa da internet e dessas tecnologias aconteceu apesar da guerra. Poderia ter vindo de outra forma, mas veio através da guerra. Então, apesar da guerra ter sido uma coisa ruim, trouxe esse bem, porque o bem é a única coisa que é fixa, determinada na lei de Deus, né? Então é isso, meus queridos. Então que mais essa claridade esteja aí na nossa mente, nos nossos corações, né? E vamos seguir em frente aí, ok? Então a todos aí um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Assim, curtam aí, dá um joinha, compartilhe. Quem não chegou ainda, se inscreve aqui no canal Raciocínios Espíritas. Forte abraço.